Olá, turma! Na aula de hoje você vai aprender a calcular a transformada inversa de Laplace de algumas funções. Na aula passada você aprendeu a calcular a transformada de Laplace de funções. Nesta aula você vai aprender a calcular a transformada inversa de Laplace de funções, ok? E como que você vai fazer isso? Primeiramente, você vai precisar do auxílio de uma tabela. Esta tabela consta lá no final do vídeo, ok? E como que obtivemos essa tabela? Da seguinte maneira. Para a função f de x, a transformada de Laplace nesta função resulta nesse resultado aqui, ou seja, nessas funções aqui, tudo bem? Então, por exemplo, lá na aula passada, no exercício 3, você aprendeu que a transformada de Laplace de f de x igual a 1 é f de s igual a 1 sobre s com s maior que zero, certo? Da mesma maneira, foi construída uma tabela para outras funções e obtivemos outras transformadas, ok? Então, como que vai funcionar a transformada inversa? Como que você vai encontrar? Você vai fazer o seguinte, observe aqui, ó, que a minha f de s é 1 sobre s, certo? Então, quem é a transformada inversa de 1 sobre s? É 1, ok? Então, esta é a nossa resposta, ok? E qual é a transformada inversa de Laplace quando f de s é igual a 1 sobre s menos 8. Você vai lá na tabelinha, você vai observar que no item 7, você tem uma f de s desta maneira aqui, ó. Ou seja, bem parecida com a função que nós temos aqui, certo? E quem seria o valor de a? Seria exatamente 8, certo? Então, seria 8, ok? Então, qual é a nossa transformada inversa de Laplace desta função aqui? Vai ser e elevado a ax, e você encontrou a igual a 8. Então, isso daqui é e elevado a 8x, certo? Então, a transformada inversa de Laplace desta função aqui é e elevado a 8x, ok? E agora aqui para esta outra função aqui na letra C. Você vai fazer a mesma coisa, você vai pegar e olhar aqui para a sua função f de s, ok? Você vai olhar lá na tabelinha e você vai observar que no item 9 você tem algo muito parecido, certo? Ou seja, uma função f de s muito parecida. Mas aqui, ó, observe que nós temos a ao quadrado, né? E aqui não parece a ao quadrado. Então, qual seria o valor de a exatamente? Já que é ele que eu preciso aqui, certo? É só você igualar. A ao quadrado igual a 6, ou seja, a é igual a raiz de 6, certo? Então, a transformada inversa de Laplace desta função aqui é exatamente cosseno de A. Qual foi o valor de A que você encontrou? Raiz de 6x. Aqui na letra D, nós temos essa função aqui, ok? Você vai procurar lá na tabela e você não vai encontrar nada, ou seja, nenhuma função totalmente idêntica, ok? Mas você vai encontrar esta função aqui, onde o nosso denominador se torna totalmente idêntico desta função para a igual a 1, certo? Porque nós temos aqui, ó, s ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, e aqui nós temos s ao quadrado mais a ao quadrado elevado ao quadrado. Observe que o seu a é exatamente 1, certo? Nós teríamos a ao quadrado igual a 1, ou seja, a igual a 1, ok? Tudo bem, mas agora como que fica o nosso numerador? Porque é totalmente diferente, né? Nós precisamos o quê? De um 2s.
mas nós temos aqui um 5S, ok? Então, você vai adaptar o seu numerador, ok? E você vai utilizar a propriedade de linearidade para poder deixar ele da maneira que você quer. Então, vamos lá. Como que ficaria aqui? Nós teríamos a transformada inversa de Laplace da seguinte função. Você está precisando de um 2, certo? Então, coloque um 2 lá. Então, nós já temos aqui, ó, 5, né? Nós já temos o S, mas nós precisamos de um 2, certo? De um 2. Mas esse 2 não existe, certo? Então, o que você faz? Divide por 2, certo? E multiplica aqui pela função que nós já temos, né? Então, vamos lá. Você precisava de 2S. O seu A é igual a 1, então não tem problema aqui, ok? Então, você precisava de um 2. Então, você colocou um 2. Só que esse 2 não existe, então você divide por 2. Ó. Se você dividir aqui, observe que volta exatamente para a função anterior, ok? Isso daqui é igual a quanto? É igual a transformada de Laplace, ok? E aí, você vai fazer o seguinte, você vai, aplicando a linearidade, você vai tirar aqui da função o 5 sobre 2. Então, vai ficar aqui na frente, ó, 5 sobre 2. E aí, vai sobrar somente esta função aqui, ó, 2S sobre S ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Observe que ficou da maneira que você queria, certo? Lembre que o A é igual a 1, por esse motivo ele tá bem aqui, né? Mas só que não precisa colocá-lo, tudo bem? Agora sim você aplica qual é a transformada inversa de Laplace desta função. Vai ser 5 sobre 2, que multiplica x seno AX. Como seu A é igual a 1, então vai ficar ó, x seno de x. Pronto, você encontrou a transformada inversa de Laplace, certo? Desta função aqui. Você encontrou como sendo esse resultado aqui, ok? E aqui na letra E, você vai fazer a mesma coisa, você vai lá na tabela, e aqui na letra E, você vai lá na tabela e você vai observar que não existe, né, nenhum resultado idêntico para f de s igual a 1 sobre raiz de s. Mas tem uma f de s igual a raiz de π s elevado a menos 1 sobre 2, ok? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que adaptar, certo? Como? Lembre que 1 sobre raiz de s, 1 sobre raiz de s é igual a 1 sobre s elevado a meio, ok? E igual a s elevado a menos meio, ok? Então, você já tem um s elevado a menos meio. Quem você precisa? De raiz de π, certo? Então, aqui, ó. Então, nós temos a transformada inversa de Laplace de s elevado a menos meio. Mas você não consegue calcular essa transformada, certo? Então, você vai precisar de quem? Você precisa colocar o raiz de π. Então, você coloca o raiz de π. Então, você vai fazer assim, ó, colocar, né, o raiz de π. Não é isso que você quer? Mas aí você para e lembra, opa, o raiz de π, ele não existe aqui dentro. Então, o que você faz? Divide por raiz de π. Ok, né? Raiz de π dividido por raiz de π é 1, então volta para lá, certo? E aí, o que você vai fazer agora? Você vai aplicar a linearidade, né? Você vai tirar o 1 sobre raiz de π e vai deixar dentro aqui, ó, para a gente calcular a transformada inversa de Laplace, somente o raiz de π, que multiplica s elevado a
menos meio, certo? Porque é esse daqui você consegue calcular a transformada inversa. Qual é o resultado disso? Nós temos aqui que a transformada inversa de Laplace desta função aqui, ó, certo? É igual a 1 sobre raiz de π, que multiplica 1 sobre raiz de x. Pronto, você encontrou o resultado aqui para esta função. Aqui na letra F, nós temos f de s igual a esta função aqui, ok? Aí você vai lá na tabela e você não vai encontrar nenhuma f de s idêntica a ela, certo? Mas você vai observar que existe, né, no item 10 e no item 11, f de s com os denominadores completamente idênticos, certo? Só que neste caso o nosso a é igual a 3, ok? Então, primeiramente, nós vamos começar aplicando a linearidade, tá? Nesta função aqui. Então, como que ela ficaria? Ela ficaria da seguinte forma: s elevado a s ao quadrado menos 9 mais 1 sobre s ao quadrado menos 9, certo? Isso daqui é igual a quanto? É igual a transformada inversa de Laplace aplicada nesta função aqui, primeiramente, mais a transformada inversa de Laplace aplicada nesta outra aqui, tudo bem? Você só fez aplicar a propriedade de linearidade. Agora, observe aqui comigo que essa daqui é idêntica a essa daqui, certo? Mas o nosso a, né, o a ao quadrado, vou copiar aqui, ó, a ao quadrado é igual a 9, certo? Ou seja, o nosso a é igual a 3. Tudo bem? Então, qual vai ser o resultado dessa transformada inversa desta função aqui? Vai ser cosseno hiperbólico de ax, onde a é igual a 3. Então, aqui nós temos cosseno hiperbólico de 3x, ok? Mas, agora você tem que calcular a transformada inversa desta função aqui. Mas observe aqui que na 10, quem está no seu numerador é o a. E aqui o nosso a é igual a 3 e não igual a 1, certo? Então, lembre do que eu falei. Se você precisa de um 3 lá, coloque o 3 lá. Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, transformada inversa desta função aqui. Nós temos 1 sobre s ao quadrado menos 9, certo? E você precisa de um 3 aqui em cima, tudo bem? Mas se você colocar um 3 aqui em cima, você precisa dividir ele também, não é isso? Pois ele não existe ali, ok? Então, dividindo aqui, retorna para a função anterior. E agora, você vai manipular ela de maneira que fique deste jeito aqui, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, cosseno hiperbólico de 3x mais, você vai tirar exatamente o 1 sobre 3, 1 sobre 3, e vai aplicar a transformada de Laplace nessa função aqui, certo? Agora sim, qual é a transformada inversa de Laplace desta função seno hiperbólico de ax, onde a é igual a 3. Então, vai ficar assim, ó, cosseno hiperbólico de 3x mais 1 sobre 3 seno hiperbólico de 3x. Pronto, você chegou ao resultado da transformada inversa de Laplace dessa função. Aqui na letra G, nós queremos calcular a transformada inversa de Laplace dessa função aqui, certo? Aí você vai lá na tabela e vai verificar que nos itens 15 e 16 você possui funções f de s cujo denominador são, vamos dizer assim, idênticos desta função que nós estamos trabalhando, ok?
E quem seria o seu B? É 2. Quem seria o A ao quadrado? É 9. Ou seja, o seu A é igual a 3, tudo bem? Então, vamos anotar aqui, ó. B igual a 2, A ao quadrado igual a 9, ou seja, A igual a 3. Ok? Agora, você vai precisar manipular esta função aqui de maneira a conseguir utilizar essas funções aqui, certo? Porque da maneira que está aqui, você não consegue utilizá-las, ok? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o seguinte. Vamos manipular aqui, ó, acrescentando o B, ok? Então, quem é o B mesmo? É 2. E nós precisamos de menos 2 lá em cima. Então, ficaria assim, ó, menos 2, certo? S menos 2 ao quadrado, mais o A ao quadrado, ou seja, 9, ok? Mas esse menos 2 aqui, ó, ele não existe lá em cima, né? Então, o que que você faz? Mais 2, ok? Então, menos 2 mais 2, 0, é como se essa função, né, voltasse à anterior, tudo bem? Isso daqui, aplicando a linearidade, é exatamente igual a quanto? S menos 2 sobre S menos 2 ao quadrado, mais 9, certo? Mais a transformada inversa de Laplace aplicada em 2, que é esse daqui, sobre S menos 2 ao quadrado mais 9. Tudo bem? Agora, aqui você já consegue calcular essa transformada inversa de Laplace, certo? Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a e elevado a bx cosseno de ax, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, e elevado a 2x cosseno de 3x. Pronto, o resultado dessa daqui você já tem. Só que agora você vai precisar calcular dessa daqui, certo? Mas observe aqui, ó, que nós precisamos do nosso A aqui no numerador. 2 não é o nosso A. Nosso A é 3, né? Então, é daquela maneira que eu já ensinei para vocês. Se você precisa de um 3 lá em cima, você coloca ele lá, né? Só que esse 3, ele não existe. Então, o que que você faz? Divide por 3, né? Então, eu copiei a função aqui, multipliquei por 3 e dividi por 3, certo? Isso daqui vai ser igual a quanto? Eu estou repetindo aqui a função. Você vai tirar o 2 sobre 3, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 sobre 3 aqui fora. Transformada inversa de Laplace de 3 sobre S menos 2 ao quadrado mais 9, certo? Agora sim ficou da forma que você queria, né? No seu numerador está exatamente o A. Agora sim você pode aplicar. Então, vai ficar e elevado a 2x cosseno de 3x mais 2 sobre 3 e elevado a 2x seno de 3x. Pronto, você conseguiu encontrar a transformada inversa de Laplace desta função. Na letra H, quando você for fazê-la, você vai observar que não existe nenhuma função, tá? Lá na tabelinha, que seja, né, idêntica a este denominador aqui, ok? Mas você consegue manipulá-la de maneira a deixar desta forma aqui, ok? E como? Observe que aqui nós precisamos de um quadrado, certo? Mais um outro número elevado ao quadrado, ok? E aí você olha aqui, ó, para o polinômio, né, que você tem aqui no seu denominador. Observe que você consegue completar o quadrado, né, do s ao quadrado menos 2s, ok? Ou seja, você precisaria somente de um mais um. Então, ficaria assim, ó, s ao quadrado menos 2s mais 9, certo? Para completar o quadrado aqui, ó, você precisaria de um mais um.
Só que não existe. Então, o que é que você faz? Diminui 1. Ok? Então, como que ficaria isso daqui? Ficaria da seguinte maneira. S ao quadrado menos 2S mais 1, certo? Mais 9 menos 1. Então, aqui seria 1 e aqui seria outro, ok? Isso daqui é exatamente o quanto? S menos 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado. Tudo bem? Já que 9 menos 1 é 8 e nós precisamos de algo ao quadrado, então nós colocamos raiz de 8 ao quadrado. Ou seja, nós temos nosso B igual a 1 e nosso A igual a raiz de 8. Então, A igual a raiz de 8 e B igual a 1. Tudo bem? Agora sim, nós conseguimos aplicar a transformada inversa de Laplace nesta função aqui, certo? Vai ser quanto? Vai ser exatamente, vou colocar aqui, né? Ficar assim, ó, 1 sobre S menos 1 ao quadrado mais raiz de 8 ao quadrado, certo? Mas note que, do jeito que está aqui, você ainda não consegue aplicar a transformada, certo? O que seria necessário? Você precisa do A lá em cima, né? Então, se você precisa do A lá em cima, né, no numerador, você coloca ele lá. Então, vai ficar assim, ó, raiz de 8 que multiplica a função, certo? Mas, se você colocou o raiz de 8 lá, ele não existe, não é verdade? Então, você divide também por raiz de 8. Agora sim está balanceado, tudo bem? Então, o que que você vai fazer? Você vai tirar daqui de dentro o 1 sobre raiz de 8. E vai ficar aqui dentro, né, para calcular a transformada inversa de Laplace, somente dessa função aqui, ó. Raiz de 8 sobre S menos 1 quadrado mais raiz de 8 ao quadrado. Tudo bem? Agora sim você consegue calcular a transformada inversa de Laplace dessa função. Ok? E ela é igual a quanto? E elevado a bx que multiplica seno de ax. Ou seja, nós vamos ter 1 sobre raiz de 8 que multiplica e. Quem é b é 1. Então, vai ficar e elevado a x seno de raiz de 8x. Pronto, você encontrou a transformada inversa de Laplace desta função aqui.